sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Var História. Hoje temos a honra de entrevistar Petrônio José Domingues, historiador e professor associado da Universidade Federal de Sergipe. Suas pesquisas são voltadas principalmente para temas como populações da diáspora africana no Brasil e nas Américas, pós-abolição, identidades, biografias e multiculturalismo. O professor está na UFMG para participar do seminário Pensamento Crítico Latino-Americano, Diálogos Interdisciplinares e Desafios Contemporâneos, organizado pelo Grupo de Pesquisa História Intelectual da UFMG, da FAFISH. Entre as publicações do professor, ressaltamos o artigo Movimento Negro Brasileiro, do denuncismo às políticas de igualdade racial, publicado na revista Lua Nova em 2024. E entre as diversas obras organizadas por ele, destacamos o livro Clóvis Moura, Pensamento Negro Radical e Formação no Brasil, publicado em 2025, pelas editoras Autonomia Literária e Dandara. Nele consta o capítulo Clóvis Moura e a Crítica Literária, o preconceito de cor na literatura de cordel, em coautoria com Bruna Santiago. Esses trabalhos são os trabalhos que vamos nortear a nossa conversa de hoje. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês da Var História. Bom, primeira pergunta. O livro de 2025 é descrito como uma cartografia da importância de Clóvis Moura para o pensamento social brasileiro, que demonstra a vitalidade das reflexões do intelectual e a originalidade de suas análises, no intuito de impulsionar novas questões e abordagens e até interpretações sobre o Brasil. Para além dessa obra, Clóvis Moura foi o objeto de outras publicações de sua autoria, incluindo uma entrevista. Diante dessa proximidade, e considerando sua própria trajetória acadêmica, como você caracteriza a influência do pensamento de Moura em sua atuação como pesquisador e docente? Clóvis Moura, ele foi um importante intelectual negro que se notabilizou por publicar livros no campo da sociologia, no campo da história, né? E o Clóvis Moura, ele me influenciou desde o momento que eu tive contato com as obras quero mencionar aqui obras como Rebeliões da Senzala, obras como Sociologia do Negro Brasileiro, obras como História do Negro Brasileiro, obras como Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, obras como Dialética Radical do Brasil Negro. Portanto, é apenas uma amostra que eu estou apresentando aqui de livros que eu li a partir da minha graduação e me influenciaram até, enfim, período de pós-graduação, né? Conheci Clóvis Moura no final da vida dele, em São Paulo, na época que eu estava, né, fazendo meu mestrado. E ele foi muito receptivo, porque na época eu estabeleci contato com ele para que ele me não só fizesse algumas indicações bibliográficas, mas também, né, cheguei a frequentar a casa dele, conheci o acervo dele, e ele foi muito acolhedor, né? E ele acabou participando na Bia Banca, examinadora de mestrado na USP, em 2001. Né? E eu acabei realizando a última entrevista, né, dele em vida, que foi publicado postumamente. Então eu tive essa proximidade com o Clóvis Moura, e essa proximidade facilitou não só acesso, né, às obras dele, mas também o pensamento dele. Então eu julgo que Clóvis Moura influenciou também, né, a minha produção, notadamente dessa época, no período que eu estava na pós-graduação na USP, né, em termos de pensar a experiência negra no Brasil, notadamente no período do pós-abolição, porque esse é meu campo de especialização. E na época eu desenvolvi uma pesquisa em âmbito do mestrado intitulada Uma História Não Contada, Negro, Racismo e Branqueamento em São Paulo no pós-abolição. Portanto, foram a partir das obras, reflexões do Clóvis Moura que eu também busquei pensar como é que se deu essa inserção dos egressos do cativeiro e de seus descendentes no mercado de trabalho
em São Paulo. E foi lendo o Clóvis Moura que eu dei conta do quanto o racismo ele influenciou esse processo de inserção da população negra no mercado de trabalho formal. Então, eu julgo que o Clóvis Moura me influenciou não só de pensar meu tema específico de pesquisa, mas me influenciou em termos de pensar a historiografia brasileira, me influenciou em termos de pensar o protagonismo negro na história do Brasil, me influenciou em termos de pensar o papel do intelectual negro, porque sem sombra de dúvida ele me inspirou. Né? Então, o Clóvis Moura foi um desses autores seminais que contribuíram para o meu fazer historiográfico. No artigo Clóvis Moura, um intelectual disruptivo, você analisa como, em vida, Moura foi marginalizado pelo mundo acadêmico, mas recentemente seu legado tem passado por uma revalorização na academia. Na sua visão, quais fatores ajudaram a explicar esse reconhecimento tardio e, de forma mais ampla, como a tradição negra radical em que Moura se inscreve dialoga com outras tradições do pensamento crítico latino-americano que foi tema do seminário aqui no UFMG? Clóvis Moura ele se lança, né, no mundo das ideias aqui no Brasil quando ele publica o livro dele Rebeliões da Senzala, que é um livro de 1959. Então esse livro traz algumas inovações do ponto de vista dos estudos sobre a escravidão, tais como, né, o livro ele já coloca em xeque o paradigma que na época era o hegemônico, que entendia que durante a escravidão as relações entre os senhores e os escravizados foram marcadas notadamente pelas relações de harmonia e relações de fraternidade. Então, Clóvis Moura já entendia que o que, de fato, né, prevaleceu do ponto de vista dessas relações entre senhores e escravizados no período da escravidão foi a violência. Então, já Clóvis Moura colocava em xeque esse paradigma que, na época, era um paradigma hegemônico. Né? Mas também nesse livro, Clóvis Moura ele vai conceber, né, esses escravizados a partir de sua agência, de vê-los como sujeitos políticos, com capacidade de articulação, de organização, de mobilização, de promoção de ações coletivas. E Clóvis Moura concebia que a maior expressão dessa resistência negra no período da escravidão foi a experiência dos quilombos. Ele entendia que o quilombo foi a principal forma de resistência negra, de protesto negro durante a escravidão. Então, estou falando isso porque a obra dele é de 59. E do ponto de vista da historiografia, essas ideias só vingaram, de fato, essas ideias só vingaram posteriormente. Então, Clóvis Moura, ele, durante longa data, né, ele ficou no entrelugar da historiografia brasileira. De modo que os analistas, os comentaristas tinham dificuldade de situá-los, localizá-los. Né? Enfim, ele tem ligação com a Escola Paulista de Sociologia, que foi um grupo de intelectuais de São Paulo, um grupo capitaneado por Florestan Fernandes, que reunia também Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, na historiografia Emília Viotti da Costa. Então, ele tinha ligação com esse grupo que passou a contestar as ideias freirianas no mundo acadêmico brasileiro, etc. Então é importante dizer que ele não tinha ligação com esse grupo, pois Clóvis Moura foi um intelectual autodidata, de modo que ele não fez carreira acadêmica. Do ponto de vista da sua profissão, ele era jornalista, o seu ganha-pão vinha do jornalismo, ele trabalhou em vários jornais, tanto da imprensa alternativa, da esquerda, do Partido Comunista, o partido do qual ele fazia parte, como, sobretudo, ele trabalhou em termos de ganha-pão dele mesmo, veio da imprensa comercial. Ele trabalhou em vários jornais, que a gente chamou de jornalões, de São Paulo. E, paralelamente, ele realizava as pesquisas dele e publicava os livros dele. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que ele, durante
bom tempo, ele foi visto como um outsider do ponto de vista, né, da inteligência brasileira, justamente porque havia uma dificuldade de situá-lo, localizá-lo, a qual grupo ele fazia parte, e que, na verdade, ele foi um intelectual independente, e pelo fato de ele não estar inserido no mundo acadêmico, fazer parte de redes, eu entendo que a obra dele não foi devidamente reconhecida, né? Até que na segunda metade da década de 70, né, o movimento negro abraçou a obra dele, o pensamento dele, e passou a utilizar a obra dele como referência norteadora. É, mas esse reconhecimento ainda foi desse nicho, né, muito específico que foi do movimento negro. E eu entendo que é só agora, no tempo presente, que está havendo uma revalorização de sua obra, de seu pensamento, e que eu julgo que ele é hoje um intelectual negro emergente. Eu entendo que está havendo uma apropriação da obra dele, e eu julgo que tem muito a ver com a mudança da sociedade brasileira. Vale aqui mencionar algumas mudanças que estão em curso na sociedade brasileira, como a implementação de políticas de ações afirmativas, cotas raciais, a entrada de estudantes, né, periféricos, negros, quilombolas na universidade, a mudança do ensino de história, passa pela aprovação da Lei 10.639, esse questionamento que está havendo hoje na universidade brasileira, sobretudo no departamento de história, em torno desse ensino eurocentrado, né? Essa preocupação que está havendo, que está na ordem do dia, de estar questionando, né, o mito da democracia racial, né? E essa, entre aspas, né, essa descoberta que está acontecendo na universidade brasileira, né, dos intelectuais negros e negras, né? Então aqui vale mencionar intelectuais como Maria Carolina de Jesus, intelectuais como Guerreiro Ramos, intelectuais como Eduardo de Oliveira, intelectuais como Beatriz Nascimento, intelectuais como Lélia Gonzalez, e é nesse bojo que eu insiro essa revalorização por parte do Clóvis Moura, que está sendo apropriada a partir dessa chave, intelectuais negros. Então, eu julgo que essa obra que eu acabei de organizar junto, né, com o professor da PUC de São Paulo, né, o Márcio Farias, é uma coletânea em que a gente busca reunir os principais especialistas no Brasil sobre Clóvis Moura, e que a gente busca traçar mesmo uma radiografia, como hoje Clóvis Moura vem sendo apropriado em diversos campos disciplinares, né, notadamente, sobretudo na historiografia, mas também em outras áreas. Então a gente busca mostrar como essa tradição negra radical, que a gente julga que Clóvis Moura expressa bem essa tradição, pelo fato, né, dele, enfim, ser um autor marxista, e eu particularmente viu definindo Clóvis Moura como um dos maiores expoentes de um marxismo negro brasileiro, né? Então a gente julga que essa apropriação está se dando nesse momento em que o tema do racismo e do antirracismo finalmente está, eu diria que, fazendo parte da agenda da universidade brasileira. Então é nesse contexto que a obra do Clóvis Moura ela vem sendo revalorizada. Apesar da invisibilização no meio acadêmico, você aponta que Clóvis Moura foi abraçado com entusiasmo pelos ativistas afro-brasileiros de sua época. No artigo mencionado no início dessa entrevista, ao tratar da história do movimento negro no Brasil, você aborda as mudanças na atuação política dessas organizações em sua fase contemporânea. Considerando esse reconhecimento de Moura
Em que medida a trajetória discutida no artigo pode ser associada à influência do pensamento desse intelectual? Clóvis Moura, ele de fato, na década de 70, mais precisamente na segunda metade da década de 70, suas ideias passaram a ser encampadas, né, por alguns dos principais lideranças do movimento negro brasileiro. E é importante frisar que nós estamos no contexto, né, da rearticulação do movimento negro brasileiro a partir da abertura política, né, no contexto da ditadura militar brasileira. Então, no final da década de 70, mais precisamente 78, houve a fundação do Movimento Negro Unificado, e algumas de suas lideranças, como Hamilton Cardoso, tinham vinculação com as ideias de um pensamento negro radical, né, ligação com essa tradição negra radical, né, e que viram na obra do Clóvis Moura uma importante fonte, né, de inspiração para pensar a luta antirracista no Brasil. Então, é importante dizer que Clóvis Moura foi um marxista negro porque ele concebeu, ao longo de sua trajetória, e isso se faz presente em seus escritos, em vários de seus textos, concebeu que a luta antirracista ela tinha que estar conjugada com a luta anticapitalista no Brasil. Portanto, ele concebia que só era possível pensar na emancipação negra, pensar no projeto, né, de uma construção da sociedade igualitária a partir de uma perspectiva de ruptura com esse sistema, né, que é o sistema capitalista, essa ordem capitalista, que segundo Clóvis Moura foi quem gerou o racismo, né, e que se beneficia dele até hoje. Né? Então, Clóvis Moura fazia essa leitura que o sistema capitalista ele alimentava as desigualdades no modo geral e, em especial, o racismo, né, a fim de gerar a marginalização de um setor da sociedade. Portanto, essas ideias de Clóvis Moura caíram como uma luva nos ouvidos dessa geração de ativistas negros, a geração ligada ao MNU, né, que também se aproximaram das ideias de esquerda, né, que se aproximaram dessas ideias de lutas populares, de lutas sociais, de conceber que a luta da população negra não deve ser uma luta isolada, mas sim que tem que fazer parte, né, de um projeto emancipatório mais amplo, que essa luta, portanto, tem que estar associada às outras lutas dos grupos e segmentos oprimidos da sociedade. Então, o Clóvis Moura foi uma referência intelectual, foi uma referência política, né? E suas obras passaram a ser bastante consumidas, lidas e debatidas por parte do associativismo negro, e em especial por parte de algumas lideranças do movimento negro. Né? E é importante dizer que Clóvis Moura, né, nessa época, a gente está já nos idos aí do processo, né, de abertura política, de redemocratização do Brasil, né, ele serviu sim de uma espécie de baluarte teórico e político para o movimento negro brasileiro. Eu até julgo que, de fato, Clóvis Moura foi o principal intelectual negro, né, que serviu de fonte de inspiração para essa geração. Né? E ao longo aí da década de 90, é possível observar que as ideias do Clóvis Moura, né, eu diria que elas foram arrefecidas do ponto de vista da sua apropriação, mas eu também entendo que no tempo presente as ideias dele estão reemergindo. As ideias do Clóvis Moura estão
mais uma vez sendo colocado em circulação. Sem sombra de dúvida, esse livro que eu organizei com o Márcio Farias, né, é uma contribuição nesse sentido, né, de fazer que com a geração atual, seja de acadêmicos, seja de ativistas, né, seja do público em geral, tenha acesso, né, às ideias do Clóvis Moura, conheçam suas obras, né, conheçam, portanto, né, o seu pensamento, né, e que eu julgo que o Clóvis Moura ainda é uma fonte viva, ainda é um pensamento vivo, ainda é uma leitura imprescindível para quem quer pensar, né, um projeto de nação fundado na democracia, fundado na igualdade, fundado no respeito à diversidade, fundado na inclusão. Então, eu julgo que o Clóvis Moura ainda é um intelectual necessário para o movimento negro, necessário para o Brasil. Ainda acho que o Clóvis Moura ele é um intérprete dessa nação e é um dos intérpretes mais originais que eu conheço, porque ele pensou o Brasil a partir desse lugar da população negra, que vislumbrou no horizonte um projeto emancipatório e que pensou, portanto, um outro Brasil. Pensou uma outra nação, pensou, no limite, um outro projeto civilizatório. Bom, então foi isso. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. A equipe da Várias História agradece muito sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar dialogando.